acompanhando pela internet. Tem dia que o áudio vem, tem dia que o áudio não vem. Vocês continuam insistindo aí, porque eu não sei, né, como resolver esse problema ainda, uma vez que nossos vídeos são postados no provedor que fica lá nos Estados Unidos, no site americano. Então a gente vai descobrir o que está acontecendo por o áudio estar de vez em quando desaparecendo nas nossas entrevistas. Bem, mas hoje eu estou aqui recebendo o Jordano Carvalho dos Santos, né, pré-candidato a prefeito de São João del Rei pelo PSTU. PSTU que já lançou em 2 campanhas aqui em São João del Rei, candidatura própria, né, para prefeito, e que teve à frente o grande líder aí, que é um símbolo, né, para essa turma aí, que é o Daniel Alwin, né, tem uma história de vida muito voltada para essa coisa da, né, resistência, né, do socialismo. E hoje nós temos uma figura nova aí, uma renovação no quadro político do PSTU, que é o Jordano Carvalho. E ele está, na verdade, pleiteando a vaga dentro de um grupo mais amplo, né, que são, na verdade, 3 partidos, o PSTU, PSOL e PCB, né, PCB, juntamente com 2 organizações não partidárias, mas, né, de mesma tendência, que são a Consulta Popular e a Brigada. A Consulta Popular e a Brigada Popular. Então, perdão, são, né, segmentos significativos da sociedade, né, e de grupos políticos, ideológicos, que estão se preparando, né, para esse embate político, para apresentar ideias, apresentar suas posições, né, e defender aquilo que eles acreditam. E a TV Del Rey, a gente está voltando já, depois de ficar aí uma semana defendendo, né, a história da Inha Chica, que é uma santa nossa aqui de São João del Rei, que vai pedir, que está em vista aí de ser reconhecida, né, definitivamente pelo Vaticano. Jordano, para mim é um prazer enorme poder recebê-lo aqui, retomar esse debate, né, e com uma figura nova, uma pessoa nova, né, que está aí, né, colocando seu nome, colocando a cara, né, para bater e para apanhar também, né, e construir dentro do PSTU essa alternativa, juntamente com esses demais partidos. Primeiramente, vou deixar você se apresentar, contar um pouco da sua história, as pessoas saberem quem que é o Jordano. Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite, né? Te agradeço aí pelo... Você vai falando, só vou fechar uma porta. Tá, te agradeço aí pelo espaço, né, de abrir esse bate-papo, né, na TV Del Rey aqui, com a população, e demonstrar à população as necessidades, né, de mudança, né, no contexto político. Mas, primeiramente, me apresentando, eu já sou metalúrgico aí há 12 anos, trabalhei no comércio, trabalhei também na construção civil, né? Então já militei e trabalhei em 3 áreas, em 3 setores diferentes, ao qual a gente conhece a realidade do povo trabalhador de São João del Rei. Gosto muito da área esportiva, já participei de futebol em vários clubes aqui da cidade e tenho uma amizade muito grande devido a esses fatos de estar militando, trabalhando em vários setores, sendo hoje um membro do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São João del Rei, então conhecendo muita gente por essa cidade. E com os seminários que a gente faz pela cidade, conversa com os trabalhadores, discute as ações necessárias para uma mudança nesse contexto político, o pessoal falou: Jordano, nós acreditamos que está na hora de você, né, pleitear um cargo político. Então, nesse sentido, né, dentro do PSTU, nós estamos, eu estou me colocando, né, o partido me colocou como pré-candidato, né, nesse momento, à prefeitura da cidade. E aí você vai disputar essa indicação com outros 2 colegas de partidos diferentes, mas dentro de uma mesma tendência. Com mais 2 companheiros, onde também estão participando de todos esses seminários que a gente vem elaborando. Que é o João com as Bosco, comunidades. Né? João Bosco. João Bosco e o Alex Lambelo. O Alex Lambelo. João Bosco pelo PSOL e o Alex Lambelo pelo PCB. Me fala uma coisa, né? Esses partidos de classe trabalhista, classe trabalhadora, né? Sindicalistas, pessoas do povo, pessoas que lutam, né, nas lideranças de fábricas, essa coisa toda. Isso nasceu também dentro do PT. O PT foi uma força emergente dessas organizações sindicais, né, que hoje está no poder, está aí exercendo plenamente, né, suas prerrogativas de fazer essas transformações
para a classe trabalhadora. De uma certa forma, né, alguns partidos de esquerda ainda ligados a estas classes sociais, que são os trabalhadores, principalmente os trabalhadores de linha produtiva, né, em escala, né, que são fábricas, essas coisas todas, continuam buscando uma identidade própria, né? Ainda tem forças políticas lá dentro que acham que ainda tem dívidas para com essa classe, né, que o governo federal está tendo dificuldade de alcançar, né? Fala um pouco sobre isso. Será que sobrou pouca coisa em termos de liderança trabalhista para poder reivindicar essas transformações? Ou você acha que os trabalhadores estão desassociando a ideia do PT estar no poder e tentando retomar essa luta? Desde que Lula foi eleito, né, o movimento sindical ele enfrentou vários problemas. Né? Nós podemos falar que nós, os sindicatos metalúrgicos aqui de São João, nós somos filiados à CSP com Lutas, que é um pessoal que não concordou com a forma que o governo ia governar. Né? Então houve uma certa divisão no movimento sindical, porque, infelizmente, algumas centrais, né, a gente pode citar a CUT, né, a CTB, a Força Sindical, a gente sabe do atrelamento delas com o governo. Entendeu? E que essas centrais, infelizmente, não estão representando os trabalhadores. Então, nós, diante daquela situação, nós fundamos a CSP com Lutas. É uma central que realmente representa as necessidades dos trabalhadores. É aquela que discute na base, é aquela que levanta as necessidades dos trabalhadores, é aquela que está indo para cima, independente do governo que está lá. Porque, dentre todos os que passaram, do nosso ponto de vista, nenhum deles fez uma mudança para os trabalhadores, não. Nós tivemos recentemente, inclusive, no final do mandato do Lula, onde ele teve na mão a oportunidade de pôr fim ao fator previdenciário, que é aquele que retira, no primeiro momento da concessão da aposentadoria do trabalhador, 40%, 30%. E nós tivemos um outro problema ainda que não conseguiu ser resolvido nem pelo Lula e nem pela Dilma, que foi a questão onde o salário mínimo tem um reajuste com um percentual maior e quem está acima do salário mínimo, ele tem um reajuste quase que pela metade. Então, aquele trabalhador que aposentou em uma média de 8 anos atrás, ele hoje quase que está encostando no salário mínimo, que pagava sobre 2, sobre 3 salários, para ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila. E nessa movimentação, né, toda, quem está puxando as discussões é a CSP com Lutas. E hoje nós temos várias centrais, infelizmente, várias federações de metalúrgicos do estado de Minas, né, e isso vem dificultando. Porque são vários sindicatos, né, onde você coloca a luta, onde você chama o pessoal para a luta, né, e onde tem trabalhador com vontade de lutar, e o que a gente percebe, que algumas dessas centrais acabam com as suas organizações, com as suas lideranças, tentando segurar para que os trabalhadores não avancem na luta. Infelizmente, isso vem acontecendo. Né, mas a Conlutas está crescendo, tem outras centrais que estão aparecendo, que estão puxando essa movimentação, essa luta, e até os trabalhadores da base também estão começando a pressionar essas centrais, que infelizmente não estão querendo lutar pelos trabalhadores. De uma certa forma, se você fosse fazer uma comparação, né, porque não resta dúvida, né, que a CUT está no poder, a UT está no poder, né, são forças sindicais que ascenderam ao poder de uma certa forma. E é claro que o processo que foi deflagrado nas urnas, né, ele foi tranquilo, ele não foi traumático. Né? A ascensão do Lula ao poder, né, depois de 4 tentativas, né, ela veio, de uma certa forma, criando uma espécie de um pacto social. Quando o PT vislumbrou a hipótese de estar no poder, né, eu lembro que, na época, tinha um candidato aí a presidente que era uma ameaça de ganhar, que era o Ciro Gomes, que tinha uma personalidade, né, e um carisma muito forte, um poder midiático muito grande, e vinha num crescente, né, nas pesquisas, e poderia ser o futuro presidente, caso não houvesse uma repensada nos programas de campanha, tanto do PSDB como do PT. E teve aquele momento em que o Fernando Henrique chamou os candidatos para conversar, em particular, chamou o Ciro, chamou o Lula, né? Chamou o Serra. E dali para frente houve algum acordão, né?
eu entendo que ali o Serra, o Fernando Henrique deve ter conversado com o Serra, depois conversado com o Lula, falar assim, olha, vocês dois têm uma história de luta, né? Vocês dois têm uma base sólida, né? Tanto social como sindical, e o Ciro pode ser um aventureiro que pode tirar isso de vocês. Ou vocês, né, mudam essa estratégia e foquem na campanha do Ciro, ou vocês vão deixar a criança, né, o doce escapar. Né? E a partir dali houve uma retomada de debates. Né? O programa do PSDB tirou o PT de foco e começou a centrar no Ciro. E aí outros meios de comunicação começaram a trazer evidências da personalidade do Ciro, envolvendo aquela atriz, né, Pilar. E ali houve Aí o Ciro foi tão bombardeado e eu vi que o PT começou a poupar o PSDB e o PSDB começou a poupar o PT, para que os dois fossem para o segundo turno, de uma forma amistosa, né, resolver essa questão. Né? Então teve todo esse contexto. Teve uma época também que a Rosiane Sarney despontava como uma potência eleitoral, né, um fenômeno eleitoral, e aí um pedaço que dizem que ligado ao Serra fizeram, né, uma estratégia para desmascarar os caçadores dela. Isso deixou quase o Sarney, né, botando a República abaixo. Então, houve essas questões. Então, o PT foi para o segundo turno com o PSDB, uma linha amistosa. Eu vi que o debate entre o Lula e o Serra foi uma coisa assim, né, uma coisa de cavalheiros. E a evidência, quando houve a composição de governo do Lula, que ele aproveitou, né, a política econômica do Fernando Henrique, inclusive os quadros do Fernando Henrique continuaram na política econômica, talvez tenha sido esse pacto, né? Falou assim, olha, vamos fazer uma fusão, né, para não fazer uma revolução. E aí vieram, né, trazendo o PT, tentando colocar suas políticas sociais, suas políticas de base, né, trabalhadora, né, para avançar, ao mesmo tempo conciliando, né, com essas questões econômicas, né, que são políticas de natureza econômicas, de ciências exatas, que você não pode lutar contra, né, que são números, e isso a Europa está enfrentando isso agora, né, o governo socialista lá estão passando por isso. Então você não pode ir contra leis econômicas, você não pode ultrapassar os limites da realidade. Então, esses avanços que o PT está tendo, você acha que ele está avançando de uma certa forma para atender alguma coisa nessa área de distribuição de renda, diminuir a pobreza, aumentar a inclusão social, mesmo que seja de forma gradual, mas você acha que está existindo um certo progresso nisso? Então, a avaliação que nós podemos fazer, aí a gente tem que pegar desde o início, né? Lá nós não vamos se ater que só o governo, né, Lula e o governo Dilma. Se a gente pegar lá para trás, o que a gente entende é que tudo o que eles tentaram fazer, até o momento, não surtiu um efeito para a sociedade de fato, para aqueles que realmente necessitam, né, da classe trabalhadora, das comunidades. Por que isso não acontece de fato? Porque os governos deles não são governos que discutem realmente com a sociedade as necessidades de mudança. É um governo onde se discute lá em cima e vem descendo até chegar nas comunidades aqui embaixo. E a nossa forma de governo, né, a nossa forma de pensamento do PSTU, nós entendemos que só vamos ter uma mudança de fato a partir do momento, né, que tiver a participação da população. E como que a gente pode fazer isso? Né, ter as assembleias populares. Ter nas comunidades aqui em São João del Rei, nos bairros Tijuco, São dos Montes, Matozinhos, né, todos os bairros da cidade, ter lá uma assembleia popular e ter uma assembleia geral onde define os rumos do mandato do candidato. E que esse sindicato, que esse candidato, que de fato represente a população. Aí sim, eu acredito que vai haver mudanças. Porque alguma coisa tem sido feita. Né? A gente vê aí a questão do Bolsa Família, que atende algumas pessoas, não atende alguma grande parte também que necessita. Né? A questão da discussão da água para aquele povo do Nordeste que sofre tanto. Né? Aquilo ali já vem há anos sendo discutido e a gente tem ciência que ali muita pessoa aproveita daquilo para se eleger e depois vira as costas para aquele povo. O que a gente precisa de fato mesmo é uma divisão igual.
né, para todas as pessoas. No país nosso, infelizmente, a gente vê isso já há anos. Eu tenho 32 anos de idade, né, estou ali no Matozinho já há 32 anos de idade, sou morador do bairro lá. E o que a gente presencia, que as comunidades onde, desde quando, né, a gente é criança, a gente percebe que as comunidades que têm uma necessidade, uma atenção, que precisam ter uma atenção maior, continuam da mesma forma. O que a gente vê na nossa cidade, eu achei um absurdo há pouco tempo atrás, uns 6, 8 meses, talvez, mais ou menos, ali na Praça de Matozinhos, não, tem mais um pouco de tempo, acredito quase um ano, na Praça de Matozinhos, as pessoas tinham mais ou menos acredito, umas 5 a 7 mil pessoas na Praça de Matozinhos de manhã cedo. Né? Eu saí ali para caminhar, e aquele povo correndo para lá e para cá, e distribuindo um tiquezinho. Eu falei, mas o que está acontecendo aí? Não, é um tique que está sendo distribuído aqui de R$35 pelo gestor municipal aqui da cidade e tudo. Aquilo parecia que, aonde o pessoal, tinha um pessoal com um tiquezinho de R$35, o pessoal andava para cá, vinha aquele povo todo junto. Aí a pessoa andava para lá, até pessoas atropelando pessoas, sem uma coordenação, né, sem um acompanhamento, de repente, de uma assistente social, sem uma lista. Por que aquilo não pode ser feito de uma forma mais regularizada, realmente verificando as pessoas ali que tinham uma necessidade de estar recebendo? Nós do Partido Socialista não somos contra que se forneça o ticket de alimentação, a cesta para o trabalhador não, ou para a pessoa que tiver mais necessitada, mas desde que ele seja regularizado e verifique realmente as pessoas que precisam ali. Eu achei aquilo de uma forma... Fiquei assustado com o que eu vi ali no bairro de Matozinhos. Eu até na hora liguei para a vereadora Vera, que é uma vereadora que, do meu ponto de vista, é uma vereadora que tem atuado muito, né, com os movimentos sociais, e eu fiquei abismado com aquilo. Eu falei, essa não é a forma da mudança que o povo precisa, não. São João tem condição de ter um parque industrial e também ter um forte avanço na questão cultural. Porque eu acho que perto de Tiradentes, perto de Ouro Preto, perto de Mariana, as cidades históricas que a gente conhece, São João está para trás. E precisa de um investimento muito mais forte nessa parte cultural, que a gente sabe que aqui é muito forte. É uma cidade que a gente viaja aí pelo país inteiro, quando se fala em São João del Rei, todo mundo conhece. Todo mundo tem vontade de vir aqui, quem não veio, conhece pela internet, entendeu? Então eu acho que é pouco explorado. Né? Então são avanços que a gente podia ter, trazer essas pessoas que estão desempregadas, formar essas pessoas que moram nas comunidades mais carentes, dar um treinamento, verificar o investimento das empresas que utilizam da classe trabalhadora aqui do seu suor, que retiram alguma coisa do nosso solo, para ter um investimento e formação da população, para a gente investir nessa questão cultural, aproveitar um pouco mais a universidade. Então a forma da gente pensar na mudança, né, é desse jeito. Não é distribuindo aqui ou ali uma cesta básica. Isso não vai resolver o problema da população. Nós temos que dar dignidade para esse povo. Né? Temos que o trabalhador, né, ou aquele que está desempregado, né, ele tem que ter uma oportunidade. Né? Ele tem que buscar. Então, a nossa forma de pensar é desse jeito. Né? Nós só acreditamos na mudança através da participação popular. Na hora que o povo vir e discutir com o prefeito, participar na Câmara de Vereadores, né, e propor o que realmente nós queremos de mudança, aí sim eu acredito que nós vamos fazer uma mudança. Você fala em participação popular, aí eu quero remeter aqui a esses dias agora, recente, dia 4, né? Isso. 4, né? Então, dia 1º agora, foi o Dia do Trabalhador. E a gente vê nas notícias, né, no mundo inteiro, você vê na Europa lá, né, as pessoas vão para a rua, né, quebra-pau, o trabalhador lá parece que está revoltado, né? A ideia do trabalho na Europa, a ideia do trabalho nos Estados Unidos, né, o dia, né, a referência do dia do trabalho, é comemorado com muito protesto. Né? As pessoas vão para a rua e fazem manifestações para protestarem da insatisfação com relação ao capital, com relação ao trabalho. E o Brasil viveu uma realidade diferente. Né? As notícias que a gente viu aqui são que as pessoas vão para fazer festas, né? Os sindicatos, né? As lideranças trabalhistas, nessa representação dessas categorias, fizeram festas, né? Fizeram confraternização. Então, houve o Dia do Trabalho aqui no Brasil, pelo menos a nível de mídia, que eu saiba, que não, né? As manchetes que se estamparam, é que nós comemoramos o Dia do Trabalho, como se o trabalhador tivesse satisfeito com a ideia do trabalho e a relação dele com o capital. Como é que você vê isso, né? Essa questão da participação popular para buscar a mudança, sendo que lá na Europa, onde existem, né, realmente
as forças socialistas, os sindicatos, os professores, né, eles estão protestando, revoltados nesse dia, e aqui no Brasil a gente está festejando. Mas, João, nós podemos perceber, né, que lá na Europa, na Grécia, principalmente, na França, Espanha, nós tivemos também lá no Egito, né, no mundo árabe ali, toda uma luta do povo que, de certa forma, já vinha sentindo a exploração, né, e agora ela vem aumentando com a questão da crise econômica. Aqui no Brasil não foi diferente no sentido de mobilização. No Brasil vem crescendo. A gente pode verificar, né, não está assim tão acentuado igual lá, mas aqui já tem mobilização demais, demonstrando insatisfação tanto com o governo quanto com a patronal. Nós tivemos greve de metalúrgico no ano passado que durou 40 dias. Nós tivemos a greve dos bombeiros, né, que durou vários dias e que, inclusive, o Estado colocou um poder de repressão em cima daqueles, né, que salvam vidas, que protegem as pessoas, que fazem campanhas contra acidentes, né, que são os anjos da guarda. Polícia militar, polícia civil. São campos de tensões. Professores. Você vê que uma grande parte das categorias no ano passado já se colocaram em greve, e foram por muitos dias. Né? Então, no Brasil, vem tendo um movimento já de revolta. E agora, com a questão da Copa, nós podemos ver que no Pinheirinho, né, em São José dos Campos, onde retiraram ali várias famílias, né, onde, segundo a Globo relatou, o pessoal pagava, né, os seus impostos, tinha linha de transporte coletivo, era um povo trabalhador que estava ali e que foi colocado para fora por 2.000 policiais da tropa de choque, onde na ocupação dos Morros do Rio não se usou esse efetivo, me parece que foram 1.200 soldados do choque que foram para lá. Aí você já começa a perceber, em Belo Horizonte também, na Dandara, né, também é uma ocupação mais ou menos da forma do Pinheirinho, né, que o pessoal também já vem sendo reprimido, né, tanto por aqueles que pleiteiam o terreno, como por parte do governo. Nós temos companheiros da ocupação lá que tem certas ruas de Belo Horizonte que eles não podem circular, porque são proibidos pela justiça. Pra você ter uma noção. Então os ataques estão acontecendo frente àqueles que querem lutar. Nós também, no movimento sindical, que realmente quer representar os trabalhadores, nós estamos sofrendo também, de certa forma, só da gente chegar na porta de uma empresa hoje, quando nós colocar o pé na porta da empresa em período de negociação, o carro da polícia estaciona. Né? De certa forma, as mobilizações que nós fizemos aqui em períodos anteriores, que foi na Liga Gerais, quando não pagou ninguém, que foi na greve da LSM, foi um poder de repressão violento usado pela polícia, para, de certa forma, fazer com que os trabalhadores, inclusive nós temos gravação lá do nosso sindicato, né, e nós demonstramos isso, que muitas das vezes a forma da polícia chegar ali já dá um certo receio naqueles trabalhadores que de repente estavam querendo parar na greve, devido a todo o aparato que foi usado, né, para estar ali numa porta de uma fábrica onde os trabalhadores estavam reivindicando, né, os seus direitos. Isso em períodos já anteriores. No ano passado, né, já há 3 anos eu tenho percebido bastante, né, também no movimento sindical e no movimento popular, que várias movimentações estão sendo feitas em São João del Rei. Né, no ano passado, todas as fábricas de São João del Rei, os trabalhadores pararam. Nós fizemos mais ou menos umas 6 atividades no centro da cidade aqui, onde a população compareceu. Na questão da água e do esgoto, o pessoal lotou as ruas. Nós tivemos ali em torno de 300 a 400 pessoas em São João del Rei mobilizadas, né, quanto à questão da implementação no primeiro momento da Copasa. Porque nós queríamos um plebiscito, avaliar com a população. A Copasa, DAMAI, e a forma que nós queremos dar mais certificar também. Né, porque da forma que está, a gente sabe que a situação não é tão favorável para a sociedade. Mas uma Copasa também vai vir só para visar o lucro. Né, a questão do transporte coletivo. Nós fizemos movimentação na cidade. A questão de respeitar o estatuto do idoso para o transporte coletivo. Nós estamos fazendo movimentação na cidade. E estamos chamando a atenção da população para esses pontos. Né? A partir do momento que você começa a mostrar para a população a questão dos aposentados, né? Você começa a mostrar para ele que ele vem perdendo ao longo dos anos, que no primeiro momento ele perde 40% da sua aposentadoria, 30%. No momento que o trabalhador vem na agência da Previdência e solicita um auxílio-doença e é negado, e ele não tem condição de voltar para a empresa. Nós temos trabalhador que está passando fome. Tem trabalhador que nós temos que ajudar, temos que se virar, correr atrás, para ver se pelo menos a família dele alimenta. Porque é esse o sistema que está imposto pelos governos. Nós estamos falando, inclusive, eu já fui filiado ao PT. Só que quando eu comecei a ir para as fábricas,
quando a gente começou a avaliar o governo Lula. E quando a gente começa a acompanhar os trabalhadores nas agências da Previdência. Quando a gente solicita uma ação do Ministério do Trabalho. E você vê que existe toda uma situação que não é favorável para o trabalhador, que você vê que o trem é trabalhado para que ele não tenha concessão de uma aposentadoria, que ele não tenha o direito a um auxílio-doença, ele estando debilitado para voltar ao trabalho. E quando você vê que você pede uma fiscalização e não existe gasolina para pôr no carro do Ministério do Trabalho, não existe uma diária para um fiscal do Ministério do Trabalho, o que a gente pode avaliar? É que o governo está sucateando essas áreas. Que o governo, de certa forma, tem uma situação forte onde ele podia, no mínimo, estar fortalecendo esses setores para que não aconteça o que está acontecendo. Porque eu não sei se você sabe, meu irmão, no nosso país são vários os trabalhadores que estão morrendo nos canteiros de obra. São vários os trabalhadores que estão morrendo no setor metalúrgico. São vários os trabalhadores que estão com estresse, depressão, crise do pânico. E aí vai. Trabalhadores que vieram a infartar decorrente da pressão que sofrem no trabalho, para atingir metas de produção, uma jornada excessiva, hora extra. Então isso tudo está acontecendo. E devido à dificuldade de fiscalização do Ministério do Trabalho, aí que a patronal tem deitado e rolado mesmo. E o que isso está ocasionando? Vários trabalhadores estão adoecendo, estão acidentando, e muitos estão falecendo. Só na mineração, 2 empresas, de janeiro até agora, aqui em São João? Não, aqui em São João, não, aqui no nosso estado, no nosso país de geral, só no nosso estado, na construção civil foram 6, no nosso estado. No setor da mineração, 14 trabalhadores, em 2 empresas. Recentemente nós vimos na CSN 2. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Nós já não estamos nem tratando mais como acidente de doença, não, cara. Eu vou te falar, nós já estamos entendendo isso como assassinato. Porque não tem lógica. O número de acidentes que está acontecendo, e não se toma uma providência. O sindicato bate em cima, entra com a indenização, chama quem tiver que chamar as autoridades competentes e, infelizmente, os nossos trabalhadores, todo dia a gente tem notícia que morre um trabalhador no Brasil. Nesse tempo que nós estamos conversando aqui, com certeza, pelos dados estatísticos, já deve ter falecido uns 2, 3 trabalhadores no local de trabalho. Isso tudo é vítima de exploração. Vamos falar um pouco do PSTU. O PSTU em São João del Rei, ele está aqui há quantos anos? Nós já estamos batalhando aí, inclusive o Daniel, já por 2 tentativas, como prefeito, e o companheiro Rafael, que é filho dele, saiu na última vez como candidato. Então, vereador, a vereador como candidato. Eu, particularmente, no PSTU, eu estive há 9 anos atrás filiado. Militei um tempo nele. Fiquei um período de 1 ano e meio, 2 anos no PT, no PSTU, devido à saúde do Daniel. O Rafael, no momento, estava estudando também. Nós não conseguimos dar um segmento naquele período. E nós tínhamos uma proximidade com o PT pelas lutas que o PT desenvolvia. Então, nós ficamos 1 ano e meio lá, mais ou menos. Quando aconteceu essa situação que eu te falei, eu vim a desfiliar, e eu, particularmente, já estou há 9 anos aí, praticamente, nessa luta aí junto ao PSTU. Me fala uma coisa, o PSTU em São João del Rei, deve ter mais de 10 anos. Isso, com certeza. Ele está como? Ele está com comissão provisória, ele já tem um quadro de filiados significativo, mais de 10, mais de 100, mais de 500. Como é que está? Me dá um quadro do... Está crescendo. Você não tem uma estimativa? Está crescendo. Nós estamos fazendo reuniões semanais, todas as quartas-feiras. A nossa turma tem reunido. A cada dia que passa, está aumentando o número de filiados, e nós já estamos estimando aí em torno de 80 filiados. Estamos num trabalho crescente. As pessoas estão se adaptando. Agora, aqueles que estão realmente na frente e avançando, nós estamos com 10 pessoas. Vocês têm diretório constituído? Vocês têm comissão provisória? Como é que é o processo que está lá? Não, por enquanto, nós estamos mais ou menos da forma que o Alex passou para vocês aqui. Reunindo gradualmente, juntando o pessoal, indo conversando e levando da forma que é possível. Mas você sabe das dificuldades. Eu falei isso com o Daniel. Falei, Daniel, é uma situação meio paradoxal, né?
vocês na condição de líderes populares, né? Líderes de massa, né? Porque popular é massa, né? Eu vou liderar quem? Os trabalhadores? Então, eu vou liderar uma massa de gente, né? Uma multidão de pessoas. Não é um grupo de elite, é um grupo de massa. E, então, na verdade, o ideal é que vocês, quando vocês falam assim, vamos fazer uma plenária, vamos discutir isso de forma coletiva, né? Subentende, né, que a organização política de vocês teriam que estar, né, assim, como diz assim, estruturada dentro desse contexto, né? Hoje nós temos uma liderança eleita por uma grande massa de representantes, temos um diretório do partido com cardeais, né, com mentes iluminadas, né, que discutem o contexto social, e a nossa diretoria é tão representativa que hoje nós estamos eleitos aqui com a votação de 300, 400 filiados. Né? Aí uma comissão provisória, o que é? Na verdade, é apenas uma indicação de 3, 4 ou 5 pessoas, né, que controlam a sigla, né, que ficam com esse controle da sigla, sem ter ali, né, uma ascensão pelo voto. Então, isso enfraquece um pouco esse discurso, né, de trazer o debate, né, trazer a participação popular. Eu acho que vocês têm que reverter esse quadro. Né? Por exemplo, o PT hoje é um partido que eu diria que é o maior partido em termos de estrutura, né? Porque o PMDB, embora ele tenha mais capilaridade do que o PT, ele está em mais cidades, é um partido mais antigo, mais consolidado, mas o PT ele tem uma massa social mais constituída. E essas eleições que o PT realiza, essas prévias, né, e aí mobilizam uma quantidade enorme de gente para poder, né, eleger os seus representantes, seus delegados, aquela coisa toda, isso dá assim, dá um respaldo, né, nessa questão de, olha, nós estamos aqui representando, né, realmente, né, uma vontade de um grupo grande de pessoas. Nós estamos legitimados por isso, né? Então vocês têm que buscar essa legitimação para poder dar liga, né, para esse discurso que vocês estão trazendo. Aí, Giovana, eu te falei, né? Nós já fizemos 3 seminários. E nesses 3 seminários, né, devido a gente ter um número menor, né, de pessoas envolvidas nessas discussões, nós fomos nos bairros da cidade, né, convocar a população. Nós fomos na universidade convocar os estudantes. Né? Então a gente movimentou, e os seminários, né, o nosso programa, ele vai ser montado com o povo de São João del Rei. Né? Não vai ser só com o pessoal do PSTU, não vai ser só com o PSOL, não vai ser só com o PCB, não vai ser só com as brigadas ou só com a consulta. Né? Nós estamos fazendo um trabalho, né, nosso povo que está envolvido aqui, de promover seminários para que esses seminários passem para a gente, né, qual que vai ser o nosso projeto. Aí é que está a nossa diferença. Né? Porque se a gente ficasse reunido só aqueles que movimentam o PSTU aqui, ou só aqueles que movimentam o PCB e o PSOL, realmente podia acontecer isso que você está falando. Né? A gente não conseguia dar uma encorpada, né? Demonstrar para a sociedade que nós estamos querendo, de fato, uma mudança. Né? E aí nós íamos no mesmo caminho que já é feito, e que para nós não mudou em nada ainda, igual eu te falei, para a sociedade. Né? Qualquer um desses governos que ganharem, qualquer pessoa daquelas que estão ali, para administrar da forma que está, desde quando eu me entendo por gente, não mudou nada em São João del Rei. Né? São João não ficou mais visível no cenário, São João não melhorou a condição de vida das comunidades, e São João, a cada dia que passa, no meu ponto de vista, ela está ficando mais difícil de se viver, né? Devido a toda essa situação que é colocada pelos governos que têm assumido aqui. Então, o ponto que nós estamos aprofundando é a discussão, né, que sai aqui desses partidos ligados, de levar para as comunidades e as comunidades apresentar as demandas para que a gente, assim, desenhe, né, a forma que a gente vai apresentar o nosso projeto. Isso é muito bom. E assim que vocês definirem, né, quem será o representante legítimo, e aí nós vamos entrar dentro do processo eleitoral, aí nós vamos retomar esse debate, né, com aquele que for, né, o escolhido por vocês, trazer ele aqui para que ele apresente, né, esse caminho para a sociedade. É importante, né, que essas forças políticas estejam presentes, trazendo essa discussão. Né? Hoje eu acredito que não existe mais aquele clima para dizer que aquele fulano de tal é aquilo, aquele fulano de tal é isso.
Eu acho que a sociedade amadureceu, o trabalhador amadureceu, as forças políticas amadureceram, né, até de forma ideológica ou não, né, que as pessoas não precisam brigar, né? As ideias é que vão brigar, são as diferenças de interpretação da realidade é que vão ter que ser, né, interpretadas pela grande maioria, sem desfazer da pessoa humana, né, do seu passado, da sua história, né, das suas conquistas, da contribuição que cada um deixou para a sociedade. Então, nós estamos já, o Brasil, graças a Deus, né, a democracia que nós estamos vivendo, está nos propiciando, né, esse momento de amadurecimento, né, em que vamos pensar o todo, né, e que cada um de nós faz parte desse todo, né, e que desprezar parte dele é desprezar um pouco do todo. Não é isso? O respeito ele tem que existir, né, entre as partes, né, quem administrou da forma que pôde administrar aí futuramente com os recursos que tinha, né, o único ponto que a gente avalia é que o povo trabalhador e para as comunidades, isso aí está do mesmo jeito. Né? E esse é um ponto que nós não abrimos mão e que nós só entendemos que vai haver uma mudança por aí. Nós tivemos no 1º de maio, que você falou há pouco, né, lá nós fizemos no campo social esse ano, e muitas pessoas procuraram a gente, né, nesse sentido. Nós queremos uma mudança, nós queremos conversar, né, porque a gente colocou lá que seria um dia de festa, né, um dia de futebol, um dia de parque, de área de lazer, mas que ali tinha que ser um dia de reflexão. Isso nós colocamos para os trabalhadores e para as comunidades. Porque em todo mundo existe um processo de luta. No nosso país aqui existe processos de luta que estão em curso. E que a sociedade aqui precisa se ater para essas situações. Né? Se a gente pegar, estou falando até às vezes muito na questão da Previdência Social, né? Mas parece até que querem manchar aquela instituição, né? Para que alguém do setor privado assuma e tenha lucro sobre aquilo. A gente fica preocupado, né, nesse sentido também, porque a Previdência Social, né, a questão do SUS, tudo, né, é uma luta da classe trabalhadora já de muitos anos. E as questões da saúde, esse negócio todo. O sistema único de saúde, né, o sistema unificado de saúde, quer dizer, todo mundo que é brasileiro tem direito a uma assistência médica, independente se contribui ou não, né, com a Previdência. Então, é universal. É um modelo, eu diria que é um modelo ideal. É claro que nós temos nossas limitações, somos um país pobre ainda, né, em processo de desenvolvimento, temos que construir isso, temos que aprimorar isso. Mas a ideia, o princípio do SUS, ele é muito bonito, né, de certa forma. Eu queria chamar você para um debate aqui, que está muito em evidência, que passou pelo Supremo agora, que é a questão das cotas, né, as cotas nas universidades. Né? Isso tem provocado um debate muito amplo com a questão de raça, né? Porque o que se espera, né, da humanidade, né, é que todos são iguais, né, independente da cor, do credo, né, de suas origens, e que o processo, né, de oportunidades também sejam iguais para todos. E as cotas, elas, de uma certa forma, ela tira esse princípio básico da igualdade. Né? Nem todos são iguais perante a lei. Né? Vamos tratar o negro diferente para poder dar mais oportunidade para ele do que para o branco, neste momento que ele está muito limitado nesse contexto de inclusão dentro das universidades. Isso tem gerado uma polêmica muito grande. Como é que você enquadra isso? Eu acho que a gente tinha que ter uma mudança, né, lá embaixo, lá no calçado da situação, das comunidades que ainda falamos, dos trabalhadores. Para que os trabalhadores, né, estou falando aí da questão dos negros, a gente sabe que ainda no nosso país é muito grande a questão nessa situação. Né? Hoje a gente pode perceber que nos debates que a gente participa, se for ter uma geral, que a gente fala, né, da polícia, se tiver 10 pessoas ali, né, se tiver um negro, esse negro vai ser enquadrado ali. Se tiver 5, eles vão ser enquadrados. E isso tem acontecido em debate mundial. Nas universidades, a gente vê que o número de negros estudando ele é muito menor. Se a gente for pegar os artistas também, é muito menor. Então, a gente avalia... E ao passo que, se você for nos presídios, você tem uma também realidade número inversa, né? Inversa. Nos presídios, você tem uma população negra, né? Pardos,
muito maiores do que os brancos, né? Isso. Então existe, né? Existe realmente a necessidade de uma defesa desse ponto. E existe também uma necessidade, que eu estava te falando, a gente lá no teto da coisa, que é se dar um ensino de qualidade para todas as pessoas lá embaixo. Né? Porque hoje nós, os negros, né? Hoje os movimentos, o pessoal que mora nas periferias, né? O próprio trabalhador que não tem condição de pagar uma escola particular, quando chega para disputar uma universidade com aquele que tem uma escola particular, que tem um ensino diferenciado, os professores talvez sejam melhor remunerados do que aqueles do ensino público, né? Aí existe realmente uma dificuldade ali. Muitos ainda conseguem avançar, né? Eu falo que nas periferias, né, os negros também, todas as pessoas que às vezes são discriminadas pela forma que é imposta pelos governos, né, que conseguem passar na universidade, se formar e às vezes ser melhor profissionais do que aqueles que estudaram numa escola, né, privada aí, com todos os recursos que tem. Então, eu acho que o ponto, né, nós entendemos que o ponto de mudança ele está lá embaixo. Nós precisamos ter um ensino de qualidade lá embaixo, né, vem para o primeiro, segundo grau, né, e aí sim, ter um supletivo geral para que todos possam, né, estar no mesmo ponto, né, para estar podendo passar no vestibular. E essa questão das cotas, você está falando, ela vem sendo muito discutida, né, mas eu acho que tem que ser mesmo. Se a gente for analisar você mesmo aí, você vê presídio, nós falamos aqui, se tiver uma geral, como a gente costuma falar, né, vai ser enquadrado. Você chega nas escolas, nas universidades, o número é muito reduzido de negros, né, as oportunidades. E no trabalho mesmo, se a gente for avaliar no mundo do trabalho, nós já fizemos uma pesquisa dessa natureza, os postos mais pesados de trabalho, geralmente são negros que ocupam aquele posto. Né? Então a gente entende que há toda uma movimentação ainda no nosso país, que ele ainda não conseguiu ser um país que dê igualdade para todos, não. Né? Aí, falando no geral. Você falou nas novelas, né? Aí eu vou trazer uma discussão bacana aqui, porque essa coisa cultural, né, das raças, os americanos viveram muito isso, né? Essa coisa do homem branco, homem negro, né? Você é um homem branco, eu sou um homem negro, você é um homem negro, eu sou um homem branco. E eu vejo meu filho hoje, meu filho tem 14 anos, e ele adora alguns seriados americanos. Né? E muitos desses seriados americanos são produzidos por comunidades negras, sabe? Que vivem dentro de um contexto social, né? Como se fossem brancos. Por exemplo, tem um que é bem característico, que é que Todo Mundo Odeia o Chris. Não sei se você conhece. Já vi já. Então esse seriado é uma história de um menino negro, mas contando, né, já adulto, contando a vivência dele dentro dos guetos, né, daquela coisa toda nos Estados Unidos, né, como é que é a cultura negra, né, dentro do contexto. Então você vê que existe, né, uma preocupação dos americanos, né, de não fazer uma inclusão social, fazer uma fusão social. Né? E tem outros programas também, tem aquele um estranho, sei lá o quê, né, que ele mora lá, é uma comédia também, é um seriado bacana, né? Eu esqueço o nome dele, é Um Estranho no Pedaço, Um Estranho no Pedaço. Eu acho que também é esse. Meu filho adora esse programa. E outros vários programas que é produzido por negros, e eles ocupando cargos, né, na sociedade de alta importância, né, e vivendo essa realidade, mas dentro de uma comunidade negra. Então, o negro se identifica muito na mídia americana, né? Existe toda uma fusão na ideia de que não existe diferença entre o negro e o branco nas posições de ocupação da sociedade. Né? O Brasil ainda tem essa dificuldade. Você vai ver nas novelas, o negro ele ocupa um espaço, geralmente, né, que o negro ocupa. Né? Ele não tem aquela coisa, né, de dar para o negro, né, uma visão de que ele possa ser um presidente da República. Né? O americano, por exemplo, quando fez uns filmes aí, traduzindo o Apocalipse, né, do planeta, e que o presidente americano, na época, que ia salvar a humanidade, era um negro. Hoje nós temos um presidente negro, aquela mulher, não sei o nome dela, que é uma secretária de governo, né, de primeiro escalão nos Estados Unidos, é negra. Né? Então eu vejo que os Estados Unidos está sabendo trabalhar essa questão. Nós ainda estamos longe disso. Aprendemos, né, a abrir espaço e reconhecer os espaços das mulheres. Né? Que as mulheres hoje no Brasil estão
realmente ocupando espaço de destaque. Mas que sofrem muito ainda. Sofrem, mas é uma conquista. Um salário menor do que... É, Se tiver um homem ocupando um cargo e você colocar uma mulher, nos estudos que a gente faz, geralmente a mulher ainda ela tem. cai para 60% do valor que um trabalhador homem naquele serviço faz. Então ainda exploram a mulher, ainda, sem contar, né, a jornada às vezes dupla, tripla, né, que ela tem que cobrar. Está aparecendo um pouco mais? Está. Né, ganhou um espaço? Ganhou. Né, mas ainda morre muita mulher espancada nos dias de hoje ainda. Muitas mulheres são assassinadas nas suas casas, e na maioria das vezes pelos seus parceiros, né? Então, são, assim, se a gente for analisar, são várias as discussões, né, que a gente tem aí no nosso país, né? Tem essa questão racial, né, que pra gente dói, porque eu mesmo, né, meu avô é negro mesmo, entendeu? Veio a falecer já, mas era um negão, entendeu? E pra mim, isso era importante, entendeu? Ele pra mim sempre foi uma boa pessoa, sempre foi trabalhador, sempre demonstrou pra gente que a gente deve ter uma ética, tem que ter responsabilidade, tem que ser honesto, tem que cumprir dentro das nossas obrigações, né? E a minha avó era portuguesa, descendente de portuguesa. Bacana. Entendeu? Então, na minha família, todo mundo ali, né, pardo, né, uns mais escuros e tudo, os tios, né? É a fusão social. Nós tivemos na nossa família lá 21, são 21 tios que eu tenho. Né? Vieram a falecer 6, hoje eu ainda tenho 15 tios ainda, né, na família lá. E para mim é um orgulho, né, na minha família ter essa, né, tem uns mais clarinhos, mais morenos, e todo mundo da minha família. Já tem uns sobrinhos lá, a gente está avaliando lá outro dia, a gente sentou a família toda, né, e nós temos aí aproximadamente mais de 60 pessoas, além dos tios, né, na família. Tem uns lourinhos, branquinhos, escurinhos, e a gente vive com isso na maior das alegrias. Então isso podia se transformar, né, pelo mundo, e as oportunidades são igual para todo mundo. Tem competência, né, que assuma os cargos. Bacana isso, Jordano. Eu gostei desse final seu aí. Acho que é por aí, né? Vamos deixar essa imagem sua desse rapaz são-joanense, dessa família grande, né? Feliz aí, querendo lutar por uma sociedade melhor. Morador de Matosinhos. Morador de Matosinhos. Torcedor do Chavante. Torcedor do Chavante. Sindicalista. Você é atleticano ou cruzeirense? Eu sou cruzeirense. Nós estamos no parque. Sofrendo hoje, né? Mas tivemos muita alegria na década passada. Tivemos uma felicidade ontem também, que o Galo levou uma tchunda. Saiu fora? Saiu fora. Ah, então você me dá uma boa notícia. Não é para os atleticanos ficarem chateados comigo, não. Tem muito mentalista que é atleticano. Eu também vou deixar você despedir do pessoal aí, torcer para esse áudio abrir, né? Vamos ver que esse áudio aí... Isso aí, João. Então, mais uma vez te agradecer aí pelo espaço, tá agendando, nós vamos estar participando, né? A gente quer realmente trazer uma mudança para essa sociedade, porque ela merece. Tá? Eu sou apaixonado pelo povo de São João del Rei, eu sou apaixonado pela parte histórica aqui de São João del Rei, mas eu vejo uma necessidade, sou apaixonado pelo Matosinhos, por todos os bairros onde eu frequento, eu adoro essa cidade, né? Mas a gente vê também que existe uma necessidade de uma aproximação maior com a universidade com a cidade, a universidade com a nossa cidade. Existe uma necessidade da gente buscar ampliar aquele parque industrial. Você quase fez um discurso perverso aí agora. Existe uma necessidade grande da gente mover a sociedade aqui para uma melhoria da nossa cidade. São João tem potencial para crescer. São João del Rei é uma cidade de pessoas honestas, pessoas de gente trabalhadora, né, e que quer realmente. A gente, quando conversa com as pessoas, a gente fica otimista, e eu tenho 32 anos, né, eu pretendo dedicar tudo que eu tenho na minha vida, e hoje eu estou em todos os movimentos que é possível, para ajudar esse povo, essa cidade a crescer, cara. Nós precisamos levantar isso aqui mais, né, nós precisamos colocar isso aqui como uma cidade, porque aonde a gente passa, é igual eu te falei mais cedo, todo mundo começa, você é de São João del Rei, e aonde você passa existe um São Joanense. Né? Esse dia eu estava numa cidade lá do norte de Minas, passando com um carro assim, aí tem a logomarca, né, São João del Rei. O camarada, para aí que nós queremos conversar com você. Aí já parou, conterrâneo. Eu falei, conterrâneo? Você não, eu sou do bairro de Matosinhos. Eu falei, então você está mais próximo ainda de Milão, você mora, pá. Mas você vê lá no norte de Minas, né, e para todo lado a gente vai em Belo Horizonte, nos outros estados também, quando tem algum debate fora, geralmente o pessoal aproxima para conversar com a gente. São João é referência no país inteiro. No mundo inteiro. No mundo. Eu tenho um blog aqui que chama observador8.blogspot.com. Nós estamos em mais de 122 países, a Europa inteira, né, a América Central, os Estados Unidos, de ponta a ponta, acompanhando o que a gente fala aqui, porque eu acho que realmente o São João del Rei tem essa coisa, né? Ela tem
Ela tem uma história e tem um magnetismo que impressiona um pouco as pessoas, né, que passam por aqui ou que escutam a história dessa. Quem vem aqui é bem recebido. Né? É verdade. Jordano, parabéns. Tá? Acho que o povo que teve a oportunidade de ter o áudio aberto nesta entrevista, né, deve ter ficado muito satisfeito de te conhecer, saber que você está aí, né, uma força emergente, uma jovem, uma liderança que está surgindo, bem articulado, fala bem, interpreta bem as suas opiniões, né, tem uma visão muito clara da sua realidade, da classe trabalhadora. Então, torcer para que vocês façam, né, uma boa escolha lá e se organizem direitinho para trazer essa contribuição para a democracia que a gente tanto precisa agora nesse ano. Beleza. Bom? Obrigadão, cara. Um abração para você. Valeu. Gente, até a próxima. E, já que nós somos de São João del Rei, vamos deixar vocês com um pedacinho desse rincão abençoado. São João dos queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, reprenda serenata, jamais esquecerei das famosas vetas del Rei. Maria Fumaça, coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi, da felicidade.